Ele está falando o seguinte, sem religião, perguntando se o corpo físico só é o reflexo da doença. Em alguns casos pode ser, né? Em alguns casos o corpo físico é quem sofre, entre aspas, doenças que são psicossomáticas ou emocionais, por exemplo, né? Então, o físico pode ser, mas em outros não. Por exemplo, geneticamente existem algumas doenças que são do próprio corpo físico, né? E o físico é um dos aspectos do humano, assim como a emoção é um dos aspectos do humano, a psique é um outro aspecto do humano, e todos eles são a mesma coisa, tem só tonalidades diferentes. Podemos começar a primeira pergunta? Podemos. Na segunda parte do programa, faremos a primeira pergunta. O que é a média integral? Então, média integral é uma prática médica que leva em consideração todos os aspectos do humano. Quais são os aspectos humanos? O seu corpo físico, o seu corpo emocional, o corpo mental, estou falando eu de corpo aqui, né? Aspecto emocional, aspecto mental, seu aspecto ambiental, a gente vive num ambiente, né? Seu aspecto profissional, cultural e de relações. Então, a média integral, ela olha para todos esses aspectos e planeja junto com o cliente, o paciente, um jeito de recuperar a sua saúde através de utilização de medicinas complementares e medicina convencional e um planejamento para o seu bem-estar. Esse planejamento já seria a parte do coaching de vida? Do coaching, exatamente. Na média integral a gente tem dois segmentos importantes. O primeiro é a solução clínica. Se você está doente, você vem fazer uma consulta na média integral, você vai receber um planejamento de tratamento. Esse planejamento de tratamento são as soluções clínicas que vêm e integram tanto a medicina complementar com a medicina convencional. Pega o melhor dessas ferramentas e disponibiliza para o seu tratamento. E uma segunda parte é o coaching de saúde, onde a gente vai fazer um planejamento para o seu bem-estar contínuo e sustentado, para você depender menos de mim. É isso que a gente faz. E dentro desse bem-estar, desse planejamento, existem práticas que você vai ter acesso e que vai manter o seu bem-estar sustentado e contínuo. Parece simples. Mas é simples. Por que é simples? Como é que a doutora Roberta elenca, por exemplo, uma metodologia de medicina ayurvédica, por exemplo, ou antroposofia, ou alopatia clássica? Isso é discutido junto com o paciente? É uma percepção interior sua, de sensibilidade profissional médica? Como é que isso se dá no cotidiano do consultório, doutora Roberta? Então, Baldan, assim, quando a gente está junto, né, eu estou junto com o paciente, existe uma interação, existe uma relação, e é nessa relação que a gente constrói esse tratamento. Existem pessoas que necessitam de coisas mais concretas. Existem outras pessoas que necessitam de só um amparo para realizar aquilo que precisam realizar para o seu bem-estar. Então, nesta relação é que vai se dando a construção disso. Como é que isso acontece? Bom, a gente vai ver. Tem um problema, vamos chutar alguma coisa aqui, né? Estou com hipotireoidismo. Bom, muito bem. O hipotireoidismo a gente vai te dar medicamento alopático e também vou te prescrever algumas dietas e também vou te prescrever alguns medicamentos homeopáticos. Isso conjuntamente. Com o tempo a gente vai retirando determinadas medicações e colocando outras. Então, como é que eu junto tudo isso? Isso é uma dança, né? Isso é uma dança, né, Baldan? Isso é um fluxo que acontece ali naquele momento onde o paciente está à minha frente e dependendo da doença que a gente está abordando, se tem alguma doença ou se é o indivíduo que a gente está abordando, e vendo todos os aspectos, eu vou prescrevendo medicamentos, dietas,
mudança no estilo de vida. Vai fazendo um ajuste fino. Quando você falou dança, doutora Roberta, veio muito a imagem da sabedoria chinesa, oriental, que nos serve para o homem ocidental hoje em dia, que o universo tem o seu fluxo, ele tem o seu compasso. Exatamente. E nós temos que ajustar o nosso compasso justamente com o compasso universal. Porque as patologias são muitas vezes da diversidade do tal do murro da ponta de faca. Exatamente, né? Do descompasso, né? Do descompasso. E esse ajuste no compasso, no fluxo, né, universal, como diz a medicina tradicional, ele é nada mais, nada menos do que o desenvolvimento da consciência. Você se conscientizar do fluxo que existe no universo e em você. Doutora Roberta, como eu já disse, bastante participação dos teleinternautas. Carlos Bardal está falando parabéns pela sua simpatia e coerência. Obrigada, Carlos. Obrigado pela sua participação. J. Alves pergunta, o J. Alves e o JPTG também perguntam qual é o futuro da medicina. E por conta do que você já falou, o J. Alves pergunta se podemos nos autocurar só com mudanças de hábitos. Então, de novo, cada caso é um caso, né? Então, a gente mudando os hábitos para hábitos mais saudáveis para você, né? Quero lembrar aqui, Baldan, que hábitos saudáveis, eles não são uma receita pronta, né? Que a gente pode publicar na internet, que se todo mundo seguir, todo mundo vai ficar bem de saúde. Feliz, dando pulinhos de alegria. Exatamente. Cada um é único, cada ser humano é único e, portanto, a sua saúde também o é. Também é única. Então, com isso a gente tem uma personalização daquilo que é um planejamento para o bem-estar. Tá? Então, mudanças de hábitos de vida são importantes sim, mas não adianta mudar seguindo um manual de instrução. E a gente pode se curar com mudanças de hábitos de vida? Depende do paciente, depende da patologia. Muitas patologias a gente consegue mudar, melhorar com a mudança do estilo de vida. Outras não. Né? A Nina está falando, opa, gostei dessa. Ela tem né? Você não tem nada, você está acometida, né? Não se tem, né? Então eu falo, não, porque a minha dor, a minha doença, você comprou aonde, né? Passou em alguma barraca, comprou. Você não tem, você está com hipotireoidismo. E ela falou que está se interessando e que se pergunta se doenças psicossomáticas, ou então o ideal seria essa MED integral. A MED integral, ela é uma medicina absolutamente abrangente, né? Então ela inclui também a psicossomática, mas ela não é só psicossomática, né? Ela cuida de qualquer patologia em qualquer momento, porque ela cuida do indivíduo, ela não cuida de patologia, ela cuida do indivíduo. Para integrar todas essas medicinas e para integrar em especial o nosso objetivo de tratamento, que é o ser humano, quais são os métodos que a MED integral pode utilizar no ponto de vista prático, doutora Roberta? Então, a gente utiliza, a MED integral utiliza a medicina complementar, dentro delas tem a homeopatia, eu tenho uma formação antroposófica, tem a medicina ayurvédica, a medicina ayurvédica, existe uma terapia breve, que é uma terapia transpessoal, e existe material informativo, a educação do paciente, que é a parte mais importante, ao meu ver, do processo inteiro. Né? E nessa educação, a gente vai construir práticas de bem-estar. Essas práticas são o quê? Que práticas são essas? São práticas alimentares, práticas meditativas, práticas de atenção plena, práticas cognitivas, ou seja, novos jeitos de se pensar, e são práticas também para o corpo físico, práticas como alguns alongamentos, exercícios de yoga, exercícios físicos como corrida, esteira. Então todas essas coisas, todo esse arsenal é utilizado pela MED integral, lembrando que é personalizado, a sua receita não serve para o outro, né? Porque cada indivíduo é único,
é utilizada para um planejamento da sua saúde, do seu bem-estar. Sustentabilidade. Eu gostaria que você falasse um pouco, doutora Roberta, em relação à continuidade desse bem-estar e como é que isso pode ser sustentável, em que âmbito, em quais enfoques, por favor. O bem-estar, para ele ser contínuo, a gente precisa desenvolver a consciência, porque a vida ela não é uma tonalidade só, uma reta, né? Ela tem uma música de um tom só, tom samba de uma nota só. Não né? é um samba de uma nota só, né? Se pudesse orquestrada melhor, né? E a gente tem que orquestrar, né? Essa que é Ser maestra. Exatamente, né? Essa que é a brincadeira. Hoje eu estou falando bastante brincadeira, né? Tá. Tô Você brincando. está se acostumando com a televisão. Esse é o foco, né? Da gente desenvolver a consciência para que você perceba que, bom, mudou alguma coisa aqui, qual é o ajuste que eu tenho que fazer para o carro voltar, né? Para o barco voltar para a bússola apontando para o norte ou para o sul, enfim, para onde a gente está indo, né? Então a gente tem que ir colocando o barco no rumo dele conforme a gente vai navegando nesse mar. Então, a continuidade tem a ver com o desenvolvimento da consciência. A sustentabilidade tem a ver com a perseverança, né? E também com o desenvolvimento da consciência, porque uma vez que a consciência é desenvolvida, ou melhor, torna-se em desenvolvimento consciente, porque uma coisa também é ser consciente do desenvolvimento dela própria. Ficou complicado, eu sei. Então vamos cortar um pedacinho isso. Vamos. Então, ó, a consciência é você ficar atento, né? É você poder prestar atenção naquilo que está acontecendo com você e ao seu redor, né? E ter um arsenal cognitivo, simbólico para interpretar isso. O que isso significa, né? Bom, esse copo d'água aqui, né? O copo d'água, né? Ele está cheio ou ele está vazio, né? Isso depende da sua visão, da sua interpretação. Meio cheio ou meio vazio? Meio cheio ou meio vazio. O que é sustentável em saúde, então? Repetindo, por favor. Sustentável em saúde é você sustentar o seu bem-estar, é você ter a consciência de que as coisas mudaram e você se adaptar. O ser humano é adaptativo. Então, se adaptar não significa ficar sofrendo no trabalho porque mudou o chefe, ele é um chato. Se adaptar significa perceber que você não está feliz e fazer alguma coisa para você mudar. A sustentabilidade depende única e exclusivamente de você. Doutora Roberta, existe uma matriz do bem-estar integral do indivíduo? O que seria isso? Palavrão, né? Palavrão para falar uma coisa muito simples. Essa matriz ela é um mapa onde a média integral reúne todos os aspectos do humano. E aí fica fácil de ver quais são os caminhos e os segmentos que a gente tem que trabalhar em prioridade e quais são os segmentos que já estão trabalhados e podem ser aproveitados para se trabalhar aqueles que têm que trabalhar. Por exemplo, existem pessoas que têm um corpo físico muito saudável, né? Fisicamente eles são super saudáveis. Agora, emocionalmente nem tanto. Então a gente pode utilizar esse corpo físico para ajudar a melhorar a saúde emocional ou a saúde mental. Como? Dando práticas para esse corpo físico, por exemplo, dando práticas para esse corpo físico para que ele possa sustentar essas emoções.